Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Zuri Talk, evento virtual que aborda temas referentes à transformação digital e automação digital de processos. Hoje, a gente vai abordar o tema tendências no setor de seguro. Eu sou Alexandre Degani Cantoni, atuo como líder de marketing aqui na Zuri e serei seu host nesse evento virtual. Algumas dicas que poderão ajudar você a participar desse evento. Mesmo sendo um evento gravado nessa instância, entre em contato com a nossa equipe, tire suas dúvidas. A gente tem uma equipe de especialistas em transformação digital e em automação de processos. Acesse a nossa central de conteúdos no nosso site www.zuri.wf e faça o download de materiais que foram elaborados baseados em conteúdos da Forrester, Gartner, IDC, e você ainda tem a oportunidade de falar com alguns experts no mercado. Hoje temos a satisfação de contar com o executivo Roberto Ciccone, da Capgemini, multinacional francesa, provedora de soluções em negócios e tecnologia para diversos setores da indústria. Roberto Ciccone é engenheiro mecatrônico, graduado pela Poli na USP, especialista em administração industrial pela Fundação Vanzolini, concluiu o MBA em integração de negócios pela UFRJ, tendo um MBA em banking pela FIA da USP. Ciccone possui mais de 29 anos de carreira, na maioria em consultoria, em empresas como a SAP, onde atuou como gerente de serviços ao cliente, seguiu trajetória executiva na IBM, onde atuou como diretor de soluções e serviços financeiros e sócio de seguros no Brasil e na América Latina. Ciccone desempenhou papel executivo na Everest, com foco em soluções para seguradoras, e atualmente é o vice-presidente da unidade de seguros da Capgemini. Ciccone, muito obrigado pela oportunidade de contar com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Alexandre, eu que agradeço o convite da Zuri, a companhia também do Zerbinati aí para debater comigo. Fico muito feliz por essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. E como o Ciccone comentou aqui, para recebê-lo, a gente não teria ninguém menos ilustre, né? Nós temos a satisfação de receber também o Leandro Zerbinati, diretor de serviços aqui da Zuri. Zerbinati é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Mackenzie, possui mais de 30 anos de experiência corporativa em diversas áreas do ciclo de desenvolvimento da engenharia de sistemas eletrônicos e de sistemas de informação. Em sua trajetória, são mais de 20 anos na formação de pessoas, atuando como professor universitário e em treinamento de colaboradores no ambiente corporativo. Zerbinati é doutor em engenharia de sistemas eletrônicos pela USP, com pesquisas voltadas à aplicação de inteligência artificial. Leandro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Satisfação enorme de ter ilustres companhias como Ciccone, como você, Ale, e obrigado ao público por assistir-nos. Espero que aproveite as nossas colocações, nossas reflexões, nossas ideias. Dando início aqui aos trabalhos do dia de hoje, né, com o nosso debate sobre tendências no setor de seguros, eu queria começar colocando uma dúvida, né? A gente teve uma publicação de um relatório tradicional na área de seguros. Essa publicação é feita pela Capgemini e traz uma série de informações a despeito de algumas pesquisas que foram realizadas, inclusive em âmbito internacional pela consultoria. Recentemente foi publicado esse relatório, né, de tendências em seguros, e certamente há um grande impacto pela situação atual, né, da sanitária, social e econômica causada pelo Covid-19. A minha dúvida que eu queria colocar para os senhores é como é que o setor de seguros tem atuado para melhorar a experiência de seus clientes mediante essas novas descobertas dessas pesquisas. Vou começar aqui, então, só comentando um pouquinho das pesquisas da Capgemini. Recentemente, a Capgemini foi eleita a número 1 em produção de conteúdo e capital intelectual de pesquisa, né, o nosso Research Institute. Ganhou o primeiro lugar em 24 consultorias, e principalmente porque tem um observatório de mercado muito interessante, né? Olha as tendências, olha o que está acontecendo, e faz entrevistas não só com executivos do setor, né, mas também com clientes. Então, tem um pouco da voz do cliente para poder entender como o mercado está pensando o negócio, né? E o último estudo que saiu foi esse em janeiro, com as tendências de seguros em 2021. Já até comento que agora em maio está saindo do forno o relatório do World Insurance Report 2021, falando de canais e intermediação, mas especificamente sobre as tendências. A indústria de seguros
a gente fala de 5 grandes dimensões, né? Tem uma questão, como você bem comentou, Alexandre, acelerada pelo próprio Covid, que é a parte digital, né? O cliente está em casa, né? Está em lockdown. A pesquisa de seguros aumentou muito, então as pessoas já pesquisam muito mais pela internet do que faziam antes, e a própria compra aumentou também. E quando a gente pergunta para os clientes como é que ele comprava ou pesquisava antes, agora durante a pandemia e após a pandemia, fica claro que isso só aumenta, né? A pesquisa e a própria compra. Por outro lado, seguros é complexo, não muito tangível e depende de advisory, né? Então, o papel do corretor, interessantemente, continua muito relevante. Então, uma das tendências e um desafio importante das seguradoras é ser, entre aspas, customer-centric, né? Você conseguir soluções personalizadas, proteção abrangente para todos os riscos do cliente, fazer o advisor que o corretor tem, mas isso tudo digital, integrar o corretor com os vários canais, é uma tendência muito importante, né? As outras tendências estão ligadas à agilidade. Hoje em dia, o cliente espera instantaneidade, né? Ele quer um clique, 2, a coisa aconteça imediatamente. E não dá mais para demorar 15 dias para aceitar um sinistro ou pagar depois de um mês e fazer as coisas offline, né? Pede hoje, amanhã eu te respondo. Então, tem uma questão de agilidade nos processos, nos sistemas, mas passa também por reengenheirar, né? A maneira como você processa a sua operação, com automação, até com o que a gente chama de touchless, né? Com menos intervenção humana, automação e inteligência artificial, para operar, né, não só na subscrição, na aceitação do risco, no sinistro, os principais momentos da verdade ali na assistência. E por fim, né, tem uma questão de resiliência do negócio, ligada a compliance, LGPD, as regulações, Open Insurance está na moda agora, está todo mundo falando disso, dado que vai sair esse ano, né? E a discussão de trabalhar em sistema aberto, né? Trabalhar com API, trabalhar em ecossistema, em marketplace, e o seguro, as seguradoras indo além de seguros, né, oferecendo coisas a mais do que a proteção, ou se engajando em ecossistemas de outros big techs ou varejistas e tudo, de maneira como se fosse um seguro transparente, né, como um white label ali. Então, essas 5 grandes tendências estão muito fortes em seguros gerais, em vida, e até em saúde um pouco menos, mais voltado para coisas de gestão assistencial da saúde, gestão de risco, gestão de fraude e a parte de gestão da própria rede médica, né? Quem faz melhor consulta, tratamento, diagnóstico e telemedicina. Legal. Deixa eu fazer um bate-bola. Ele está muito adequado ao momento, né? O momento social que nós estamos vivendo, né? Nessa crise de sanidade pública, aí, né, nós estamos na pandemia, acelerou, né, a transformação digital, e acho que isso vira tendência, porque as pessoas começam a ter menos contato com pessoas pelas próprias restrições, e isso evolui esse uso da digitalização e a tendência de você trazer isso para o meio computacional, digital, smartphones e tudo mais. E é interessante você tocar nesse ponto, né, Ciccone? Quando você converge a digitalização com a agilidade, isso é mais do que aquela camada de interação, né? Você comentou da gente não poder esperar 15 dias, é mais do que aquela camada da IHM, da solicitação. Eu preciso, para atender este mercado rápido, veloz, é necessário automatizar o back-office, né? O back-office tem que estar preparado para fazer este processo de avaliação da necessidade do cliente e retornar ele o mais rápido possível. E aí, se nós tivermos somente essa camada inicial da solicitação de um determinado seguro, mas o back-office não estiver preparado para que processe isso, é um tempo rápido de uma solicitação, mas o retorno não vai, né? Então, esse ciclo inteiro de ir para dentro da organização, colocar as regras necessárias para cada um dos tipos de cobertura de seguro,
fazer a reengenharia, isso muito conectado à LGPD, como você comentou, porque qual é o uso que você vai fazer dessa informação, as restrições de uso dele, e isso é muito, quando a gente fala, por exemplo, de seguro em saúde, vou dar um exemplo aqui, se o seguro de saúde tem na telemedicina, tem os prontuários eletrônicos, por exemplo, os prontuários eletrônicos da saúde do paciente lá e a propriedade dele. Mas como você enxerga quando, porventura, usa-se essas informações da saúde, que é um dado privado, como subsídio de avaliação dentro de um sinistro, dentro de uma avaliação de um seguro de saúde. Eu estou dando esse exemplo porque conecta este mundo digital, conecta a LGPD e as vulnerabilidades que tem como tocado das interconexões, né, o mundo, quarta revolução industrial, né, a indústria 4.0 é toda convergente, ela se conecta todo, mas a LGPD tenta dar uma segurada nessa onda. Vamos lá, vamos se conectar, mas existem algumas restrições para não fazer usos indevidos de determinadas informações, né? Muita, e na verdade a LGPD já chegou para obrigar que seja controlado, né? E o dado não é mais da empresa, é do cliente. Ele pode deliberar o que seja feito com o dado, quer que seja apagado, que não seja disponibilizado ou seja disponibilizado, né? E o Open Insurance está dizendo mais ainda que ele vai poder pegar esse dado e trasladar para quem quiser, né? Para quem ele permitir. E isso é extremamente sério. Em seguros, as seguradoras têm muito controle para proteger os dados, piorado ainda pela LGPD, né? E seguro-saúde, que você comentou, Zerbinati, é pior ainda, porque é regido pela SUSEP e pela ANS também, né? Sim. Então, e pelo conselho, né? Pelo CFM também, né? O próprio em seguros tem um pouco de Bacen também, tem coisa ligada a banco, né? Uhum. Então, tem muita regulação, a proteção dos dados é forte, a LGPD veio obrigar mais controle sobre isso, né, para não vazar nem nada. E sim, a Open Insurance agora vai estar fazendo as seguradoras se preocuparem com controlar esse dado direito e, ao cliente pedir para disponibilizá-lo, fazer isso com segurança. Então, tem uma questão de mandar os dados com APIs, mas também com cybersecurity, mais a compliance todo de LGPD, etc., em cima dessa regulação que está por chegando aqui, né? Legal, muito, muito interessante. E as vulnerabilidades que vão, esse mundo digital, de veloz, mas tem uma máxima de que não adianta nada potência sem controle, né? Você não chega a nenhum lugar de ser veloz, super veloz, mas sem os devidos controles, ele abre muitas vulnerabilidades. Exato, esse é um ponto de atenção super importante mesmo. Eu queria chamar a atenção para a parte que o Ciccone mencionou da centricidade no cliente, né? Eu acho que o Zerbinati também mencionou essa questão de que a interface é muito legal, mas eu tenho que ter uma cozinha bem arrumada aqui atrás, eu tenho que ter processos internos. E aí, se eu me lembro bem, tem um professor lá da Universidade do MIT, que é o George Westerman, se eu não me engano esse é o nome dele. Ele publicou lá uma obra, o Leading Digital, pela Harvard Business Press, e ele fala que a reinvenção de modelos de negócio é uma das principais áreas da transformação digital. E aí, conectando um pouco tudo isso, eu queria trazer mais um tempero aqui, mais uma pergunta para essa mesa, que seria quando a gente começa a pensar, né, nessa conexão. Muito se fala da transformação digital, o Ciccone comentou de sistemas abertos, né? E a gente está falando de dados, então acho que essa questão de analytics ela é muito importante, né? Quando a gente começa a falar de reinvenção, a interface é muito importante, mas eu tenho que ter todo um trabalho ali atrás dentro de casa para eu conseguir fazer uma análise desses dados e fazer as predições do que vai acontecer. E aí pensando na experiência do cliente, ainda indo um pouco mais a fundo, esse relatório de tendências em seguros da Capgemini, né, publicado aí há alguns meses, a gente percebe que as empresas de diversos setores investirão nessas interações em tempo real.
como o Ciccone comentou, foi apontado nesse relatório que ninguém mais está para esperar muito tempo para ter um serviço, né? Você quer aquilo quase que em tempo real mesmo. Então, minha pergunta seria de que forma que essas interações em tempo real, elas ajudam na construção de conhecimento dos clientes. Ou seja, de um lado eu tenho uma demanda que todo mundo quer tudo muito rápido. Do outro lado, eu tenho essa estruturação dos processos de back-office, né, para oferecer uma boa experiência do cliente. Mas de que forma que essas interações em tempo real ajudam a gente a conseguir conhecer um pouco mais esses clientes? Olha, deixa eu fazer 2 comentários em relação a essa pergunta. Primeiro, em relação à personalização, imagina a gente como cliente, né? A gente até fez aqui um estudo segmentado para produtos, porque o seguro é muito amplo, né? Tem seguro gerais, né? Por exemplo, auto, residencial, seguro de vida, previdência, tem capitalização, tem seguro saúde. Então, tem muito tipo de produtos de seguros e não só para a pessoa física, para as pessoas, como para as empresas, né? Então, a gente segmenta um pouco pelos produtos, porque tem cadeias de valor e especificidades. Mas, na realidade, a gente, como consumidor, a gente não quer a segmentação dos produtos. Eu quero a proteção abrangente para todos os meus riscos, né? E isso muda no meu momento de vida. Se eu vou viajar, eu tenho que ter um tipo de seguro. Eu tenho que ter seguro viagem, por exemplo. Se eu vou ter um filho, talvez um seguro de previdência para a universidade, um seguro de vida. Se eu vou comprar um carro, claramente um seguro de carro, ou minha residência, ou o que seja, né? Então, em cada momento da minha jornada de vida, eu tenho uma proteção que deveria variar. E aí que entra o contexto da hiperpersonalização, né? Ser customer-centric é poder entender o momento de vida da pessoa, a necessidade de proteção que ela precisa naquele momento e ser capaz de entregar aquilo bem. Então, é pior do que o José Venati comentou, né? De um processo de um produto ser ágil. É um processo de N produtos que são cilados dentro das seguradoras. Então, é muito mais relevante amarrar a visão pelo processo e customer-centric. Nasce no cliente e volta para ele com agilidade. Então, esse é o primeiro comentário em relação à centricidade no cliente, né? Ele depende de muito mais analytics para entender esse cliente, fazer, né, personalização pura, qual a melhor oferta para ele naquele momento, dados em tempo real, porque eu preciso saber o que está acontecendo com ele naquele momento. Se ele está no varejo comprando alguma coisa, se ele está comprando uma passagem de avião ou qualquer outra coisa, o seguro deveria estar embutido em tudo que ele faz, né? Então, dados, real-time, personalização e processo cross N produtos. Então, essa que é a dificuldade, mas também o sonho, né, de que a seguradora para poder realmente encantar o cliente nessa visão customer-centric. Eu achei muito interessante, Ciccone, porque eu já ouvido algumas expressões de jornada do cliente, né? De uma jornada do cliente, numa experiência de compra, numa experiência de interação. Mas você tocou num ponto muito legal, que é a jornada da vida, porque é o momento de vida dele que vai propiciar a demanda, a necessidade desses tipos de seguro, que é o produto que nós estamos comentando aqui, né? Então, como interessante é você conseguir perceber o momento da vida. Deve ter algumas tantas faixas de análise aí de dados, de idade, de patrimônio, de vida. Isso me faz lembrar também a forma de coleta disso para oferecer aquela melhor experiência para o cliente, aquela coisa até de indicação, sabe? Essa gamificação e orientação, porque o cliente hoje, antes ele só comprava ou não comprava. Eu decido comprar ou não comprar. Hoje o cliente compra, não compra, indica, critica, publica, negocia. Então, o poder do cliente é muito maior. E algumas captações dessa jornada, só estou aqui refletindo, né? Muitas vezes não pode ser feito somente de simples perguntas, né? Me lembra alguma coisa por exemplo, Netflix. A gente lendo um pouquinho sobre como ele indica aqueles produtos para a gente, os produtos das séries, os vídeos, eles descartaram já aquela coisa de
que você, não, essa série eu gostei, essa série eu não gostei. Eles descartaram essa métrica porque a gente não fala, às vezes a gente está jogando para a torcida, né? Tipo, todo mundo gosta de tudo, mas na verdade não assiste aquele tipo de coisa. Ou o contrário, critica, fala, vou dar um exemplo, o Big Brother é uma porcaria, é uma excrescência, né? E assiste todo dia. Então, a métrica que eles usam, por exemplo, é de uso. Então, então é interessante. O monitoramento em tempo real, né, dos dados ali, e modelos, né, que possam analíticos, mas assim, só um comentário importante, Zerbinati. A gente está falando de centricidade do cliente e da experiência do cliente, né? A experiência do cliente, aí sim, na maneira como você entrega advisor, né, a sugestão, por exemplo, como você comentou do Netflix, aí sim, personalizada com base no perfil do cliente. E o que a gente mede ouvindo os clientes é que a experiência que eles esperam é o tal da experiência Big Tech. Coisa pouco clique, muito rápida e instantânea, como eu já comentei, que seja personalizada, pessoas com o seu perfil, isso. Você, eu sei que você gosta, como você comentou, e hoje a gente tem muito longe, né? E outra, né? Eles comparam a experiência que eles têm em outros setores. Então, assim... Isso, é cross-setor. Eu vou no varejo, eu compro com um clique na Amazon. Em seguros, eu tenho que responder para um corretor 40 perguntas. Depois assinar um papelzinho. Imagina no mundo digital, eu tenho que assinar um papelzinho para ter um seguro, né? Então, a experiência com poucos cliques, instantânea, personalizada para você, isso é a experiência correta, né? E está longe também, né? De novo. Por isso que o Covid acelerou isso mais ainda. Tem um desafio muito grande dessa experiência ser mais digital e muito mais Big Tech-like, né? Mais parecida com essas coisas da Amazon, da Netflix, da Apple, da Google. E Ciccone, tem as regulações, a gente falou agora há pouco da LGPD no setor de saúde, mas nesse setor de seguros, de uma maneira ampla, existe um dos entraves, é uma pergunta sugestão, um dos entraves da evolução para ir para essas experiências Big Tech não é a regulação do mercado, ou seja, a necessidade de uso de um corretor, ou seja, essas regulações de mercado, elas, de uma certa forma, bloqueiam alguma evolução disso, para o bem ou para o mal. É isso? É aquela resposta sim e não, né? Quer dizer, eu não preciso fazer 40 perguntas para poder ter um seguro. Eu preciso, né? O modelo atuarial exige 40 respostas para eu ter um preço. Mas, assim, isso é penteiro para o cliente não gosta disso. Ele prefere, com 2 cliques, resolver o assunto. Então, com menos perguntas, mais trabalho de mineração dos dados e busca de dados estruturados ou não, para, né, enriquecer isso sem ter que incomodar o cliente, a regulação não delibera isso. Ela não delibera quantas perguntas você vai fazer e se isso incomoda ou não o cliente. Por outro lado, sim, existe uma obrigatoriedade de ter corretor na intermediação, mas nada impede que ele esteja conectado no mundo digital, nesse fluxo, ferramentado pela própria seguradora com esses analíticos, com essas informações, o next best offer para esse cliente, aquela coisa que o corretor possa ser mais ainda advisor do cliente. Então, sim, tem algumas restrições específicas regulatórias, mas eu vou te dizer que no Brasil especificamente, o sandbox de seguros, o próprio Open Insurance, o regulador, ele está a fim de melhorar a competição, melhorar a experiência do cliente e está ajudando o mercado, até além das grandes seguradoras, florescer, né? As insurtechs e tudo. Então, eu acho que não dá para botar muita culpa no regulador, não, né? Para melhorar a experiência do cliente. Legal. E eu fiquei pensando aqui como, né, você já orientar, fala assim, sabe, com poucos cliques, é lógico, é uma coisa bem, é um bate-papo, né? Mas com poucos cliques poderia vir essas 40 perguntas pré-selecionadas a partir de uma breve análise do perfil dele na base instalada de segurados. São soluções do tipo essas, né? Eu tenho um funcionário que trabalhava numa seguradora e ele, ali dentro da seguradora, da própria empresa onde ele trabalhava, ele tinha 7 seguros diferentes. Ele tinha o seguro de vida, o seguro saúde, ele tinha o seguro residencial e de auto da empresa dele, eram 7 seguros, uma capitalização, não sei, mas
Uhum. E esses dados, a própria seguradora, que era a chefe dele, né, a empregadora dele, ainda mandava mala direta oferecer um produto que ele já tinha. Então, assim, o problema disso é que os dados já existem, mas eles estão compartimentalizados, não tem a visão única do cliente, e pior do que isso, né? Alguns dados você consegue nas redes sociais ou sem precisar perguntar hoje em dia. É a mineração, né? A mineração, analytics, né? Exato. Muito legal. Muito interessante. E aí vocês tocaram de novo no ponto falando de qualidade, né? E de oferta, de serviço. Me remeteu aqui, de novo, voltando ao Netflix, muitos modelos novos, né? De modelos enxutos de empresas, de tecnologia, como o nome já diz, são lean, né? Então a gente percebe que não tem tanta gente, ou seja, espera-se que muitos dos processos já sejam automatizados, ocorram de forma digital, com uma boa inteligência. E aí eu me pergunto para os senhores como executivos, né? Qual que é a percepção que vocês têm da contribuição da automação digital, né? Para que você tenha nessas empresas uma redução de custo, ou seja, uma operação eficiente, mas que ao mesmo tempo ela agregue valor, ela traga qualidade no serviço prestado. Como vocês percebem essa contribuição da automação digital? Quer começar essa, Zé Bereto? Quer que eu... Começo essa. Eu enxergo da seguinte forma. Você automatizando esses processos organizacionais, primeiro, você ganha eficiência operacional. Você entrega mais rápido e melhor. E mais barato. E aí é a tríplice, né, de entregar mais rápido, melhor e mais barato. Quem não quer? Que empresário que não quer? Mas isso também dá um impacto nas pessoas que trabalham dentro dessa operação, de aliviar um pouco o trabalho repetitivo, ganhando, então, a possibilidade de trabalhar nesses dados mais nobres, de personalização que a gente estava falando, de você fazer uma análise desses dados e oferecer produtos mais assertivos. A velocidade a gente consegue com a digitalização, mas a personalização, do outro lado, são pessoas. Então, as máquinas não fazem tudo. Eu preciso trabalhar no maquinário, no digital. Quando eu falo maquinário, é toda a parte de automação, robotização, hardware, software, toda a parafernália tecnológica que está por trás disso. Mas se você tem um olhar para as pessoas, né, trabalhar com a modelagem centrado nas pessoas, precisam pessoas estar desse lado olhando esse fluxo. E eu adorei essa jornada de vida, como está para que esses produtos sejam inseridos para essas pessoas. Então, a hiperautomação, a automação desses processos para a qualidade, você diminui um pouco a dependência operacional, elevando um pouco a capacidade analítica, que é onde agrega mais valor, onde o cliente, às vezes, falo de ligação, mas quase nunca, se existem ligações hoje de telefones que eu não conheço, eu fico reticente em atender, né? Então não é às vezes a ligação, isso não é por aí, mas enfim, qualquer pessoa pode ser acessada de diversas formas hoje, mas qual é a forma que a pessoa mais gosta de ser acessada? Pensar dentro desse aspecto, eu acho uma contribuição muito grande, diminuir o uso de pessoas na capacidade operacional, levando-as a uma capacidade de maior valor agregado, de maior entrega, que é o que o cliente está querendo. O que o cliente está querendo? O que realmente ele está esperando? E essas pessoas trabalharem para esta necessidade. Exato, eu concordo plenamente, a priori, independente de seguros em si, saiu aquele estudo há um tempo atrás da Oxford falando das profissões que vão desaparecer, né? Porque a automação veio para ficar, e tudo que é repetitivo e baseado numa regra codificável, né? A gente pode automatizar, né? A visão para a seguradora, já comentei um pouco do processo ir além do produto em si, percorrer os vários produtos eventualmente, e a questão da instantaneidade, né? Mas, assim, existe uma visão muito, muito clara de novo, economia de custo, diminuição de risco operacional e agilidade, que a automação praticamente hoje está na moda também, né? A gente fala muito de automação, de workflow e RPAs, e no limite, touchless process, né? Um processo que não depende de intervenção humana.
existem, por exemplo, sinistro. Hipoteticamente, você já aceitou o risco lá atrás. Você tem um mecanismo antifraude para pegar alguma coisa na entrada ali. Você deveria pagar rápido, baseado em regra, né? E pronto, sem intervenção humana. E o que a gente... Então, a automação dá para ser no limite do 100%, né? Também na aceitação do risco. Tem produtos mais simples, baseados em regra. Não precisa de alguém para analisar. A regra está automatizada, né? E vários outros processos. Então, não tem como ser competitivo hoje. E até levando em conta também risco operacional e tudo mais, se você não otimizar os processos. Aí, quando eu falo otimizar, tem um componente de não asfaltar o caminho da roça, né? Existe um componente de reengenharia também. Tem muita coisa que foi criada, um determinado processo, quando tinha alguma restrição específica na empresa, regulatória. Então, as pessoas continuam repetindo aquilo, mesmo quando não precisa. Então, questionar o processo na linha de onde eu quero chegar com esse processo e fazer a reengenharia disso e não percorrer o caminho antigo, né? E após essa visão de negócio, automatizar com workflow, com robô, RPAs, né? E até inteligência artificial. Você tem mesmo coisa que não seja puramente em regra, pode ser aprendida pelo sistema e substituir o ser humano, né? Então, eu vejo que é um caminho sem volta nesse setor. Eu adorei um ponto que você tocou, Ciccone, de que um processo foi feito com alguma restrição no passado. Esse processo os processos existem e eles ficam desviando de momentos que às vezes, sim, né, a gente aí fala um problema específico ali, né? E aí a organização vai evoluindo e aquele processo fica lá. E aí remete, burocracias existem, mas a burocracia que a gente não gosta, eu gosto de falar que burocracia é quando você executa alguma coisa e você nem sabe por que você executa aquilo. Hein? Então é uma burocracia porque... Não, por que você está fazendo isso? Porque sempre foi assim, mas sempre numa condição muito passada. Então, esse olhar de melhoria de processos, né, ciclos PDCAs, a reengenharia, é muito importante de revisitar o tempo todo. Não é uma saída de automatizando tudo que tem, porque senão você automatiza o que às vezes está burocrático, você faz burocracias muito mais rápidas. Então, esse processo de automação... questionar, melhorar, e aí vai um pouco do link, o Alexandre comentou agora há pouco, o Lean é um pouco isso, sempre refatorar, remelhorar, fazer o mais simples possível, com menos custo, e aí imagina fazer com menos custo um processo manual e de repente você automatizar isso, ganha velocidade, ganha escala, ganha um monte de coisa. É realmente um caminho sem volta, mas eu achei importante tocar esse ponto das burocracias, né, de desviar. São condições que foram realizadas no passado, sei lá, até organizacionais, até de custo, até de regulação, sei lá que condição foi feita. Específico, né? Tinha uma barreira aqui, você contornava a barreira. Agora não tem mais, você continua contornando, né? Assim, existem... Saber o objetivo daquele processo, o que quer atingir, e o porquê, quando a resposta sempre foi assim, é a pior resposta que existe. Então, para que você faz isso? Tem que ter um objetivo claro e aquilo pode ser automatizado. Se for porque sempre foi assim, provavelmente dá para mudar. E às vezes é gerado, sei lá, dentro de uma organização, são gerados relatórios, são gerados produtos intermediários na cadeia de valor ali, que ninguém consome. Consumiu um dia e mudou as pessoas e ninguém consome, e as pessoas continuam produzindo aquele artefato intermediário ali na linha e em grandes organizações de dimensão e número de pessoas, é muito comum a gente ver pessoas que estão ali dentro da operação produzindo coisas, mas não tem consumo mais daquela informação. Aquela informação está ali conectada direta pelos sistemas de informação, já subindo e tem apêndices operacionais, né? Fica um apêndice ali, um apêndice porque no extremo você pode retirar ele, que o corpo não vai sentir muita coisa, o corpo organizacional. Então tem, às vezes, essas penduricalhos ali, que esse olhar de eficiência é muito importante. Exatamente. Tem gente que fala, eu faço isso há 10 anos, tenho experiência de 10 anos fazendo isso, 20, não sei. Mas uma coisa é ter uma experiência de 20 anos fazendo alguma coisa, outra coisa é ter a experiência de um ano repetida 20 vezes sem nunca mudar, né? Assim, é diferente. Você tem que estar sempre melhorando a brincadeira.
E tem uma coisa, você falou, ele faz 20 anos a mesma coisa, né? Alguém faz, né, 20 anos a mesma coisa, ou repetitivamente, e nesse mundo que nós estamos vivendo dessa transformação social, o que vem à tona muito é a velocidade. E estão sendo desconstruídos muitos modelos assim, eu sempre fiz assim. Isso não é sucesso para o futuro, porque o futuro está totalmente diferente. Os modelos, até estatísticos de produção do passado, eles não refletem mais o futuro. Então, às vezes, é necessário você dar não digo um bloqueio, mas use com parcimônia a história passada, mas use mais modelos de predição baseado nessas incógnitas futuras, né? Porque o que você fez no passado não garante seu sucesso no futuro, nesse mundo que nós estamos vivendo. Exatamente. A gente, não sei, o Alexandre queria comentar um pouquinho alguma coisa, mas assim, a gente vê em seguro especificamente, né? A dinâmica mudou muito, né? Quer dizer, a dinâmica, por exemplo, de risco de saúde, ninguém previa uma pandemia e tal, é outro tipo de cálculo, né? A parte demográfica, o Brasil já tem aquela pirâmide que não é mais pirâmide, né? Tem mais velhos do que idosos do que crianças. A parte tecnológica, né? Riscos de cybersecurity, hacker, isso, aquilo que não tinha há pouco tempo atrás. Tem a questão de mudança climática e outro. Aqui no Brasil ninguém impacta tanto, mas em outros lugares do mundo impacta bastante também. Então, toda essa dinâmica aí, na verdade, faz com que o passado seja menos... Ele é importante, mas não tão relevante como era para poder modelar o risco, modelar o que fazer, né? E é por isso que a capacidade, de novo, entra um pouco da resiliência, da agilidade. A agilidade para se adaptar é muito mais importante do que o tamanho da empresa, ou o porte, o que seja, porque é isso que vai fazer a diferença. É um darwinismo, né? É o mais adaptável que vai sobreviver, né? Sim. Essas questões da modelagem, né? Eu tenho visto alguns papers de grandes instituições, Stanford, MIT, Harvard, e algumas pessoas começando a realmente questionar. O Zerbinati eu já ouvi falando em alguns outros eventos. Se você colocar coisa ruim no começo do processo como insumo, adivinha o que vai sair lá na frente como produto desse processo. E existem algumas críticas já hoje em dia falando desses modelos de predição, porque realmente uma certeza a gente tem, o amanhã não vai ser igual é hoje. Então, se a gente está fazendo modelos preditivos baseados somente no histórico e a gente não retroalimenta com feedbacks constantes, que é o que você tocou agora, Ciccone, realmente o resultado não vai ser bom. Pode não... Eu queria trazer algo que vocês comentaram, que é a velocidade, e aí o Roberto começou falando hoje aqui no nosso evento, começou falando exatamente sobre isso, né? O consumidor, ele espera real time. Ele quer consumir, e quando ele quer, ele decidiu, é uma super oportunidade que você como provedor tem, e é agora. E ele não quer só dar o clique agora, ele quer consumir agora. E o Zerbinati, agora, uns minutos atrás, falou da burocracia. E aí, eu vou retomar de novo, né? A gente vai começando a chegar aqui no final, mas eu quero retomar o relatório Top Trends de Seguros da Capgemini, uma das referências aí, não só a consultoria, mas também a sua produção de conteúdos, né? E esse é um dos relatórios mais importantes e reconhecidos que tem no mercado, e ele traz um conhecimento bem importante, uma informação muito importante que nesse relatório, pelo que eu estava observando, foi apontado que as empresas investirão em formas de aumentar a velocidade para o mercado. Então, veja, a gente estava falando de burocracia e de real time. Então, as empresas investirão em formas de aumentar a velocidade para o mercado, eu entendo isso como time to market, e integrações com ecossistemas parceiros especialistas. Então, eu vi esses dois fatores. Essa questão de aumentar a velocidade para time to market e essa integração com ecossistemas parceiros especialistas. A minha pergunta para os senhores de que forma vocês percebem que essas estratégias de investimento geram valor? Né? Porque, no fundo, a gente está falando realmente assim de questões de estratégias de investimento e a gente quer fazer a geração de valor. Como vocês percebem? Qual é a percepção de vocês sobre essas estratégias na geração de valor das companhias? Posso? Por favor, fazer um complemento. Tá bom.
Eu enxergo da seguinte forma, Alexandre. Se a gente não tem velocidade, não atende o cliente na velocidade que ele quer, você não tem o cliente. Esse é o primeiro impacto. Você não tem o cliente. Sem a velocidade que ele quer, é só ver, vou dar outra, porque o Ciccone tocou agora há pouco de experiências de outros setores que a gente vai se acostumando a consumir digitalmente em outros setores e as pessoas ficam acostumadas a consumir, por exemplo, seguros da mesma forma que ele consome varejo, né? Então, pela uma experiência. E então o consumidor fica acostumado. Se você não atender nessa determinada velocidade, você não tem o cliente. É simples assim, ele vai procurar. Eu imagino um grande fluxo de pessoas dentro de processos, dentro desse mundo internetico, como água, é fluxo de água. Qual for mais rápido e mais veloz e com menos esforço, é por lá que ele vai. Então, você não ter essa velocidade é você não ter o cliente. E a outra forma, isso que você comentou da integração do ecossistema, nenhum sistema é uma ilha. Então, quando você faz uma autenticação automática a partir de algo que ele já coleta através do cookie da tua máquina, o que é isso? Você fazer a autenticação a partir do seu login do Google, com um clique você já autenticou, já está no sistema, já tem informações suas, isso, essas integrações trazem dados, informações que minimizam o esforço do usuário, ou do cliente ou do prospect, enfim, em cada momento aí dele, de se conectar, de ele não ter retrabalho de redigitar várias vezes a mesma coisa, e aí a gente começa a se aproximar do sistema de um clique, né? Eu quero um clique e tiver experiência, porque ele não é mágica, ele tem que reaproveitar o máximo de informações sobre a pessoa de outras maneiras, a partir de LGPD, de coisas permitidas. E é isso, então velocidade e integração traz isso, e o impacto é ter o cliente ou não. Eu posso estar alarmista às vezes, mas é uma forma de visão, né? Mas é bem por aí, né? A priori, o cliente, a maneira como ele quer ser atendido, ou as preferências dele, e esse conceito do seguro transparente, né? Ele está comprando, sei lá, um celular com um clique. Poderia ter também, pessoas com o seu perfil também levam essa proteção. E a coisa ser transparente, né, que a gente chama, né? Está embutida em outros processos e outras experiências. E aí, sim, volta naquele conceito que você comentou, Alexandre, do ecossistema. Se a seguradora, a empresa não tiver capacidade de se conectar com os vários players, né, os vários parceiros aí, varejos, bancos, hospitais, o que seja, os corretores e etc., o mundo digital, big tech, ela não vai ser capaz de fazer isso. Então, ser capaz de estar integrada, né, e trabalhar em ecossistema, eu já comentei um pouquinho antes, mas assim, repetindo, né, passa pela capacidade ou você liderar o ecossistema. Eu sou a dona do ecossistema, eu te ofereço seguros e muito mais, tal do Beyond Insurance. O cliente, ele não quer o segmento, ele quer o todo, né? Ou você vai estar no ecossistema de alguém, de um outro player, um varejista, uma big tech, uma coisa, ou um carro. O carro você está dirigindo, você pode, de repente, ter o seguro só pelo uso. Tem que estar conectado com o monitoramento do carro e tem que estar cobrando em tempo real, diferente. Tem muito modelo de negócio diferente nessa integração e nessa questão de trabalhar os dados em tempo real e a capacidade de resposta, que volta para aquilo não dá para ter um back-office truncado que precisa de alguém olhar um papel ou rodar um batch à noite ou daqui a 15 dias ele responder, né? Imagina você estar fazendo o seguro pelo uso continuado, pelo GPS, e tem alguém conferindo ali. Sim, isso nem dá para conceber, né? Então, o ecossistema é uma tendência em vários setores e as fronteiras, né, estão se diluindo, né? Então, tem novos entrantes seguros indo além de seguros, os outros entrando em seguros, e um carro autônomo, quem vai prestar o seguro? O carro se autodirige sozinho? Tem seguro, né? Nem sei. Mas existem modelos antes do carro autônomo, a concessionária fabricando o carro e não vendendo o carro, vendendo o uso do carro. Quando vende o uso do carro, o seguro vai estar vendido pela concessionária, provavelmente, né? Então,
o cara vai fazer um crédito, leva o seguro, faz o seguro, leva o crédito, quer dizer, tem um pouco de tudo ali, né? Varejistas que criaram seguradoras para poder fazer a proteção. Então, essa capacidade de defender e se posicionar nos ecossistemas é uma tendência, uma das mais fortes que tem também de médio prazo, e passa por APIs, passa por cybersecurity, por muita agilidade, de novo, né? Quanto mais touchless process, melhor, o processo sem intervenção, e analítico, capacidade de processar dados em tempo real. Nossa, absolutamente esclarecedora, Ciccone. Essa sua fala me lembrou um pouco da rede de valor, né, do Network Value, do famoso Christensen, de disrupção, de inovação disruptiva, o Christopher Anderson, de Harvard. Realmente ele tratava exatamente dessa questão do ecossistema e de agregação de valor. Senhores, a gente vai chegando aqui ao final. Infelizmente passa muito rápido, mas passa muito rápido porque é muito rico. Eu pensei aqui, tomei nota de 4 itens que a gente abordou aí, que serão objetos de próximas conversas. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de quem nos assiste agora nessa gravação. Roberto, muito obrigado. Para a gente é um privilégio poder contar com o seu tempo e com o seu expertise aqui nesse bate-papo. Zerbinati, muito obrigado pelo carinho também, pela expertise. É uma honra contar com vocês. E eu queria abrir aí uns 2 minutinhos para vocês se despedirem dos nossos espectadores. De novo, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme, de verdade, estar batendo esse papo aqui, trocando ideias. Eu gosto muito disso, né? Não só compartilhar o ponto de vista da empresa, mas um pouco também das opiniões, e só enriquece. Então, obrigado, né, aos dois aí pelo bate-papo, pelos comentários. Eu sei que isso está gravado, então fico à disposição para uma continuidade offline. Se tiver dúvidas, perguntas ou necessidade de alguma informação adicional, fico à disposição para quem estiver assistindo. É só mandar a mensagem aí que a gente retorna. Muito legal. Da mesma forma, um prazer imenso em trocar experiências, reflexões, análises. Ciccone, muito, muito obrigado pela sua contribuição. Ale, sem palavras. Muito obrigado a todos que nos assistem e estão aqui até o final. Muito obrigado por assistir. Espero que seja interessante. Tire proveito de conhecimento e aplicação dentro das empresas que vocês trabalham, dentro da vida, posicionamento de trabalho e de profissão. Tá bom? Excelente. Então, finalizando, Alexandre, né, da Marketing da Azure, eu abro aqui o nosso canal de comunicação. Entre em contato com a gente. A Azure é parceira da Capgemini, com muita honra e muito orgulho. Venha conversar com especialistas, né? A gente tem uma equipe de serviços, uma equipe de atendimento bem diferenciada. Vamos bater um papo e ver como a gente pode ajudar você e sua empresa a fazer uma transformação digital, a tornar seu negócio mais eficiente, de maior valor agregado. Eu queria agradecer então a todos. Muito obrigado por nos assistir. Sigam a gente no YouTube, no LinkedIn, em contato. Um forte abraço e até breve. Obrigado.